tarde, pessoal. Estamos aqui com uma live bem diferente, com a presença do ilustre professor Batata, como ele gosta de ser chamado. Eu vou passar a palavra para ele poder se apresentar, falar tudo o que ele representa, falar como é a experiência de CDI, toda a qualificação deles para vocês. Seja bem-vindo, Batata. Ele gosta de ser chamado assim, tá, gente? Não, nem Luiz. Opa, muito obrigado. Isso. Seja bem-vindo, se apresente para todo mundo e vamos lá. Boa tarde, eu sou o professor Batata, a Lorena colocou o Luiz Alberto aí, a gente tem esse padrão institucional, né, de colocar o nome, mas eu prefiro o nome de guerra, eu uso esse nome há bastante tempo, tenho só 30 anos, né, então é até estranho ver meu nome escrito, né, de um jeito diferente. Eu sou professor de matemática aqui em Brasília, no Colégio Presbiteriano Mackenzie, e a gente faz uma divisão da matemática, né? Tem um colega meu, o Renato, ele trabalha com álgebra, enquanto eu pego a maior parte da geometria. De vez em quando a gente tem uma união das duas coisas, uma interseção comum entre a álgebra e a geometria. Então, a gente tem que conversar bastante. Eu sou AD da classe de 2015, Best Class Ever, nem vem, Lorena. Nós somos a primeira turma de professores reconhecidos pela Apple como inovadores. E, assim, a gente tem uma experiência um pouquinho, né, tem uns 5 aninhos aí já reconhecidos pela Apple como usando as ferramentas que a Apple proporciona para a gente, trocando informação dentro da comunidade de ADEs, né, Apple Distinguished Educators, para a gente enriquecer um pouquinho a nossa prática e a prática dos nossos colegas, né? Bem, pessoal, vocês que já estão aqui presentes no nosso bate-papo, vocês podem colocar perguntas, que ao final eu farei algumas perguntas para o Batata que vocês colocarão aqui. Agora eu selecionei algumas para a gente discutir e ao final o Batata vai ensinar, explicar alguns aplicativos que ele indica para aulas síncronas e assíncronas também, né, Batata? Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é: quais as principais diferenças entre aulas síncronas e assíncronas? Tá. O assíncrono, você prepara um material, né? Então é como se você estivesse na sua casa preparando o material para levar para a sua sala de aula. Vamos pensar a gente no presencial, né? Então eu vou preparar a minha apresentação de slides, seja no material que for. Eu vou mexer com material concreto, eu vou mexer com um recurso diferente. Eu preparo isso anteriormente e eu levo ele pronto para a sala de aula, né? Então, o assíncrono sem estar ao mesmo tempo com o seu aluno, você prepara esse material anteriormente, né? Então, eu vou preparar uma videoaula, ela vai ser instrucional, então, quais são as regras, o que eu quero que o meu aluno saiba. Então, eu preparo isso com antecedência, gravo e disponibilizo para ele. Então, ele pode assistir no horário que for, né? Então, a gente perde a noção de tempo. O menino pode acessar às 6 horas da manhã, ele pode acessar à noite, ele pode acessar na hora do almoço. E então ele dispersa um pouco também, né? Tem esse detalhe bastante importante. Então, a gente tem que entender que essa geração agora, ela mudou, né? Não é que nem era a gente, passava horas estudando a mesma coisa. E a gente sabe, nós adultos agora, com essa idade, né? 30, 40, até 50 anos ali, 50 anos eu já arrisco a dizer isso, que a gente tem uma experiência muito maior, porque a gente viveu as duas fases, né? A gente tinha acesso à enciclopédia, a gente ia correr atrás daquele material, você abria vários livros, você lia tudo que acontecia em volta, você não lia só aquele verbete, e você enriquecia a sua pesquisa, né? Mesmo que fosse, eu quero saber uma palavra no dicionário, você já enriquecia o seu vocabulário. Só de procurar a palavra. E eles não, eles têm a facilidade de abrir no buscador a palavra que você quer e em décimos, milésimos de segundo, na verdade, aparece aquela informação para você. E, cara, a gente até esquece, acabou de pesquisar, e se alguém te perguntar sobre aquilo, a gente esquece. Então, assim, os vídeos que são preparados
regularmente, então eles têm que ter uma outra pegada, né? Eles têm que ser vídeos preparados em 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, e olha, 10 minutos já é complicado, né? Vídeos maiores que isso, os meninos já vão ter problemas, né? Eles não vão conseguir sentar e ir até o final. Por mais que assim, o vídeo dê a possibilidade dele conseguir voltar e assistir aquele pedaço que ele não entendeu direito. Então você vai fazer aquela explicação mais simples, ela vai direta, né? Na sala de aula a gente tem o recurso de repetir para poder fixar, e o vídeo você não vai precisar fazer isso. No máximo você faz 2 vezes, né? Até por conta da nossa prática. E com isso já é o suficiente. O menino, quando ele não entendeu, ele volta e consegue ele consegue pegar de novo aquela parte do vídeo que você não viu. No síncrono, né? Aí agora o outro pedaço. Você também prepara o material antes, só que é aquele momento mais próximo da substituição da sala de aula nesse momento de quarentena, de lockdown, né? Você consegue numa mesma sala colocar seus alunos de modo que você interaja com eles. Então, durante a sua explicação, assim como ele fazia dentro da sala, ou ele levanta a mão para poder falar com você, ou aqueles mais abusados, eles começam a falar junto com você mesmo. Você tem aquela dúvida que às vezes aparece porque ele nem pensou direito, né? Nem deu tempo dele pensar direito, ele já está te perguntando sobre aquilo, já está te interrompendo, mas isso é enriquecedor para ele, porque aquela dúvida está atrapalhando o entendimento do restante. Então, às vezes ele não consegue assistir o vídeo inteiro, mas no síncrono ele consegue assistir aquele pedaço, tirar aquela duvidazinha e é o suficiente para ele entender todo o restante. Então, eu estava até comentando isso com a Lorena, a gente ia falar muito do síncrono, né? E aí a gente hoje está migrando, a gente começou trabalhando assíncrono, migrou para o síncrono com muita veemência, e agora a gente está misturando os dois, tentando pegar os prós de todos eles, dos dois métodos, e minimizar os contras, né? Então a principal diferença entre os dois, agora respondendo mesmo a pergunta, é assim, o contato que você vai ter com o seu aluno, né? Então no síncrono você ouve o aluno ou lê o aluno, dependendo de como você coloque configure a sua sala, né? Pode ser um chat enquanto você está explicando, ou pode ser com áudio, que nem aqui no Zoom, por exemplo. Mas assim, eu não aconselho tanto por conta, principalmente da faixa etária, né? Trabalhar com sexto ano deve ser meio complicado, inclusive eu fico pensando nos meus colegas de sexto ano. Eu trabalho com nono hoje, só para você ter ideia, então eles já são mais maduros, eles já entendem mais o processo. Então, na hora que você chama a menina e fala assim, não, eu quero que todo mundo desligue o áudio e você vai comentar comigo pelo chat. Aí funciona tranquilamente, né? E você tem essa interação dos meninos. Um consegue ajudar o outro pelo chat sem atrapalhar o andamento da aula, e você ainda consegue ter o contato direto com eles, responder aquela dúvida que o colega dele não consegue tirar. Então é bem interessante. As duas coisas têm, né, os dois caminhos têm muita coisa a oferecer para a gente. Exatamente, né? Começamos com a síncrono e nós passamos a utilizar o síncrono, né? Até porque nós vimos a necessidade de ter uma maior interatividade entre os alunos. Eles precisavam nos ver, né, de forma ao vivo para poder ter essa interatividade. Mas os vídeos, as videoaulas que nós preparamos e temos que continuar preparando, eu tenho essa posição, acho que é muito importante, porque nós podemos utilizar outras ferramentas que talvez no ao vivo não consigam. Eu acho que é muito importante sempre ter, de vez em quando, uma videoaula e continuar utilizando. Ou até mesmo você preparar tudo, como a gente vai mostrar aqui, e mostrar na aula ao vivo. Algum vídeo que você deixou no Explain, por exemplo, e mostrar na aula ao vivo. Então, acho que as duas coisas elas não são elas têm que estar associadas, na verdade. Nós podemos utilizá-las ao mesmo tempo. Só que, realmente, o caminho que todas as escolas, né, estão trilhando agora é o ao vivo, é o síncrono. Para quem chegou agora e não sabia o que a gente estava falando, né? A síncrono é mais videoaula, gravada, não tem aquela interatividade. Detalhe, nós podemos sim colocar uma interatividade na videoaula, né? A gente pode colocar, sim, atividades interativas no meio para os alunos responderem, depois colocar um outro vídeo, né, para os alunos já de resposta àquela atividade que a gente colocou. Mas mesmo de forma mais interativa real, né, é a síncrona, né, as aulas síncronas,
que são ao vivo, para quem chegou agora e não estava entendendo bem qual é essa diferença que o professor Batata explicou de forma sensacional. Obrigada, professor. Vamos para a próxima pergunta. A outra pergunta que eu tenho aqui é: quais as principais ferramentas que você destacaria nas aulas síncronas? Primeiro. Tá. Aí eu vou aproveitar e vou já fazer um apanhado, porque você acabou de comentar um negócio importantíssimo, né? A gente não pode dissociar as duas coisas, né? A preparação da aula é o mais importante, né? Esse planejamento é o mais importante. Então, essa eu acho que é a primeira ferramenta que a gente tem, que a gente já usa, a gente prepara as nossas aulas. Mas é a principal ferramenta para atingir o nosso aluno, né? A gente já conhece o público, graças a Deus a gente teve ali 2, 3 meses de contato já. Então, você já conhece, além dos anos anteriores, e você já sabe como é que você vai atingir em alguns pontos, tem outros que a gente ainda não tem como descobrir, mas assim, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas nos dois casos, né? Você prepara a videoaula usando tal aplicativo, você usa tal estratégia, e mantém o menino ativo. Isso vai acontecer tanto no síncrono quanto no assíncrono, né? Então, por exemplo, eu separei algumas ferramentas no síncrono, que foi o que você me pediu. O próprio Zoom, né? A gente tem como colocar, de acordo com o site, até 100 pessoas no modo grátis. A gente sabe que durante essa quarentena, o pessoal abriu, né, a parte paga durante, se não me engano, são 3 meses. Mas eu consegui trabalhar com 50, 60 alunos tranquilamente, mas a internet é que não suporta, né? A nossa internet no Brasil não é aquela que a gente precisaria nesse momento. Tentei também com o Skype, tanto o Skype normal quanto o For Business, e eles têm as limitações de número de pessoas, né? O Skype normal até 50 pessoas, o For Business até 250, mas a qualidade da imagem que eu não senti ela tão boa, por exemplo, quanto no Zoom, né? Eu não sei se a Lorena, pelo jeito, teve a mesma experiência que eu, né? Tipo, ele é legal, mas não é tão legal assim. Lá na escola a gente testou também o Teams, né, da Microsoft. Tem muitas plataformas dentro da escola, né? Então a Microsoft é uma delas. E o Teams tem segurado, assim, segurado a onda um pouquinho, né? Principalmente para grupos menores. Por mais que ele diga que sustenta até 250 pessoas. Só que se eu tiver 250 pessoas com o vídeo ligado e com o áudio ligado, aí a ligação fica pesada demais, a internet não segura, né? Talvez o aplicativo segure mais com a internet. Agora, a escola que eu trabalho, né, o Mackenzie, ele tem um contrato com o Moodle, né? Então a gente tem esse LMS dentro da escola, e o Moodle tem uma plataforma extra, que é o Big Blue Button, né? A gente apelidou de BBB. E aí ele é uma plataforma de videoconferências também, né? Então eu tenho 168 alunos hoje no 9º ano. E eu consegui, numa mesma aula, ter 102 alunos, e a aula fluiu como se eu estivesse dentro de sala de aula, entendeu? Então foi a melhor, exatamente. Eu estou vendo o comentário do Leonardo Carlos ali. Big Blue Button, esse mesmo. Então, foi a que melhor funcionou pra gente, tanto que a escola falou, ó, agora é isso aí que vocês vão fazer. Vocês querem fazer síncrono? É esse. Ele te permite alguns recursos bem interessantes, carregar uma apresentação, e ele faz isso rápido. Eu faço isso durante a aula, né? Uma das estratégias que eu tenho usado com os meninos têm os livros, né? O do Sistema Mackenzie de Ensino, e eu tenho a versão digital dele, né? Então eu consigo fotografar o livro, ou então tirar um print, né, daquela tela, e respeitando, óbvio, os direitos autorais, eu tenho autorização para fazer isso, não vou fazer com o livro inteiro, óbvio, né? Mas eu consigo abrir como uma apresentação aquela imagem no meio da aula. O menino, professor, eu quero o exercício da página tal. Aí eu vou ali, tiro foto, coloco durante a fala, vou conversando com eles, eu consigo subir o arquivo e
Aí agora, né, a nossa vantagem dentro da Apple é usando o iPad com o lápis, eu consigo rabiscar na apresentação e resolver em cima do exercício. Isso para fantástico, né? Eu imagino que para todas as outras disciplinas, já, cara, é uma conversa que a gente já teve algumas vezes. Se a gente consegue fazer isso para matemática, fazer por qualquer disciplina, né? Porque a matemática eu acho que é uma das mais difíceis de trabalhar esse tipo de relação, principalmente com tecnologia e tal. Né? Então, das que eu testei até agora, e aí a escola também tem concordado com a gente, né? O grupo de professores lá já chegou a um consenso de que, nesse momento, para a estrutura que a gente tem, para o aluno que a gente tem, a melhor ferramenta está sendo o BBB, né? O Big Blue Button. Além do que ele tem o recurso de gravar as aulas, então você está dando aquela aula síncrona, mas eu tenho como gravar e deixar isso disponível para o meu aluno que não tem acesso agora e tal. São várias as situações em casa, né? Eu tenho um caso de uma família, por exemplo, que os dois, né, o pai e a mãe estão empregados, os dois estão em home office, e eles têm 3 meninos. Cada um dos meninos teria que acessar no mesmo horário de trabalho com uma máquina só, isso é impossível. E eles entraram em contato com a gente na escola. E tá tudo gravado, então ele tem acesso depois, não tem problema, né? Assim que for possível, ele consegue, ele só precisa produzir depois. Mas é isso. E aí, pro assíncrono, aproveitando já a pergunta, Lorena, não sei se quer dar alguma coisa, falar alguma coisa agora? Eu achei uma coisa super importante, antes de você falar sobre o assíncrono, foi que vocês testaram, né? Algumas também a gente fez a mesma coisa, testar, porque eu acho que cada escola tem que ver para a sua realidade qual é a melhor ferramenta. A gente pode indicar as ferramentas que existem, né, no mercado, como tu falou do Zoom, tem, né? Tem o BBB, que você fala, né? Como vocês colocaram. Sim. Tem o Cisco também, que foi agora, né? Que tá também liberado. Tem outro, Skype. A gente foi testando. Eu acho que Sim. testar e ver qual é o melhor para a sua realidade. No caso aqui, eu particularmente, eu gosto muito do Zoom. Eu acho que a escola tem que escolher a melhor forma de acordo com as suas necessidades, seus Sim. testes, seus alunos, seus usuários, né, seus clientes, como é que eles se adaptam, vocês, professores, como se adaptam. É muito difícil dizer, você tem que usar tal ferramenta. Eu acho que tem que ser testada, como você falou. Eu acho que tem que ser testada e aprovada por Sim. todos, a que for melhor colocada. Até por conta da clientela que você tem, né? Depende. E aí eu vou te falar, eu vou te ser sincero, no Mackenzie, principalmente na educação básica, na faculdade não, né? Na faculdade é outra vibe, é outra linha, lá tem EAD mesmo, né? E aí no educação básica não é EAD, a gente formação nessa área, tem uma adaptação que a gente está fazendo do que a gente fazia de sala de aula para agora nessa situação. Então a gente chama de caso excepcional, inclusive. Né? É uma educação à distância, porque eu não estou dentro da sala, mas o resto tem que ser bem próximo daquilo, né? E até porque tem vários estudos dizendo um monte de coisas sobre essa faixa etária e a gente sabe que a presença do professor é importantíssima, tanto que a orientação que a gente tem é usar a câmera virada para o professor o máximo possível. Ele precisa ter esse contato com o visual, né? Até as expressões faciais, corporais são importantes dependendo da situação que você tem, né? Mas assim, a gente usava o Moodle por existir na instituição muito como um depósito de conteúdo, né? Então, eu quero uma lista de exercício. Poxa, a lista de exercício está disponível para você no Moodle, mas ela não era colocada como uma tarefa que é um recurso fantástico do Moodle, né? De você marcar a tarefa para o menino fazer em casa e aí ele apresenta, né, por dentro da plataforma, que é uma plataforma de gerência de cursos maravilhosa, mas longe da gente conseguir usar isso no médio do jeito que deveria. Entendeu? Então, às vezes a gente tem aquela imagem de caraca, o pessoal usa o Moodle assim, e não é verdade. Né? A gente tem só uma adaptação, na verdade, do que a gente já fazia. Tanto que, por exemplo, um recente, né, os meus meninos no ano vão ter que me entregar uma tarefa. Eles me pediram até para estender, a gente tem um feriado agora na semana que vem, dia 21 é aniversário da cidade, Tiradentes, etc, né?
Então, eles me pediram para estender até o final do feriado, para entregar a lista de exercícios do livro que eu separei para eles fazerem. Então, ele vai fazendo o caderno dele, e normalmente eu só passaria olhando de cadeira em cadeira quem fez e quem não fez, né? E agora não, ele vai tirar foto e postar pelo Moodle para mim. Então, esse é um recurso que o Moodle me deu para poder trabalhar agora nessa situação diferente, né? E aí, aproveitando já deixa, falando dos assíncronos. Então, é aquele preparação da sua aula, né? Quanto mais criativo você for, melhor, ainda mais dependendo da faixa etária que você for, você estiver trabalhando. Mas eu estava até conversando com a Lorena um pouquinho antes da gente começar, tem muitas ferramentas que já vêm, por exemplo, o iPad, né? São o que a gente chama de aplicativo nativo. A própria câmera com o iMovie, se você tiver o básico né, da noção de como é que funciona o iMovie, e a Lorena falou disso semana passada, e uma noção mínima de câmera também, enquadramento, tirar as fotos ou então fazer o vídeo com a câmera, você já faz coisas maravilhosas ali, né? Então você já tem acesso ao seu aluno, ele vai ver você e você vai conseguir mostrar um monte de detalhes e já vai fazer milagre com aquilo. Então, com o telefone ou com o iPad, você já consegue fazer muita coisa. Aí o iMovie, no celular, eu acho ele um pouco mais complexo por conta do espaço, né? Você tem uma tela muito pequena e tal. No iPad já facilita, e eu tenho a facilidade de ter um Mac, tá? No fundo, inclusive. No Mac também tem uns outros recursos, eu estou mais acostumado com aquele, mas então, dependendo da situação, você consegue trabalhar mais fácil, né? E aí eu peguei mais algumas outras opções, né? O próprio Keynote, que é um aplicativo para fazer os slides no iPad, no Mac, você tem a opção de gravar a apresentação. Então, você transforma já aquela apresentação num vídeo, sem interferência, né, durante a aplicação. Você já prepara aquele vídeo, deixar ele com uns minutos, máximo, né? Por conta da atenção dos meninos, e divulgar aquilo. Ele já leve, ele ocupa pouco espaço num drive, né, no próprio Moodle, dependendo da situação, se você tiver autorização para isso, colocar direto no Moodle o vídeo. E aí você trabalha aquele material dentro do síncrono, né? Você tem como subir a apresentação. Aí eu tô falando do Keynote por conta da Apple, mas você tem as outras opções, PowerPoint, você tem os slides da própria Google, você tem o Prezi também bem interessante, dá para fazer umas animações bem legais lá. E aí, já falando assim, de filmagem, né? Dependendo da situação, o professor, por exemplo, eu fico imaginando um professor de línguas, um professor de história, né? O TEDcast é um aplicativo que eu tenho há um bom tempo aqui, eu tava testando e toda hora esperando aquela oportunidade para usar na gravação de vídeos e tal. E ele oferece um curso diferente, né? Eu acho ele bem interessante. Esse diria que ele é um pouquinho mais avançado, não é para quem está iniciando. Ele te dá um recurso de você conectar ao iPad até mais. Então você trabalha quase num estúdio de TV, assim, né? Com takes diferentes, né? Você tem o que eles chamam de VApps. Você grava um mini vídeo antes de montar e você coloca ao vivo a informação aparecendo aqui do seu lado e você consegue trocar essa informação rápido. Então, se você tiver alguém junto com você fazendo edição de vídeo enquanto isso, você consegue aumentar a velocidade de edição de vídeo, né, absurdamente. Então, a possibilidade de ter vários takes pode ser bem criativa, né? Você tem várias opções aí agora. Você pode colocar um material físico, uma resolução num caderno, você fazendo a resolução no caderno enquanto a outra câmera te filma, dois takes diferentes, né? Então, fica bastante interessante e os alunos gostam desse tipo de coisa, eles prendem a atenção deles e é uma das coisas importantíssimas para a gente, né? A gente precisa da atenção do menino, isso é fundamental, principalmente nessa fase. E é o Explain Everything, né? Então, em inglês, me perdoem, mas é isso aí. Traduzindo seria explique tudo, né? Você consegue explicar qualquer coisa no aplicativo, literalmente, né? Ele te dá a opção de trabalhar com quadro branco e o recurso do lápis
facilita bastante a vida da gente, né? Porque a letra com o dedo fica mais comprometida, mas com o lápis fica bem tranquilo, né? O lápis do iPad. E aí a gente consegue montar aulas bem criativas e bem interativas, dependendo de onde que você vai colocar esse material. Ele consegue interagir com os vídeos, então tem as coisas bem legais que acontecem no Explainer, ele tem. E, de novo, você consegue pegar essa apresentação e colocar dentro do... A próxima pergunta. Quais estratégias, por exemplo, seguir um roteiro, fazer um roteiro antes, que você acha que seriam super importantes para as aulas síncronas, as aulas ao vivo? Tá, aí, como a gente já tem um planejamento, né, do que vai acontecer, a gente já segue a BNCC, né, então a gente tem uma série de habilidades que a gente precisa desenvolver com o menino. Esse planejamento a gente faz anualmente, né, então ele já foi feito no começo do ano e a gente precisa adequar ele para a nova situação. Isso é importantíssimo. Então, a gente, dentro da geometria, né, vamos falar bem específico do meu caso, eu acho que ele pode ser bem adequado para outras situações, mas eu não tenho esse know-how, né, para dizer para vocês, olha, não faça desse jeito ou faça de outro, que vai funcionar melhor ou pior. Isso depende muito do público, depende muito de qual é o seu estilo de aula e tal. Então, no meu caso, como eu faço uma construção da geometria toda de novo, né? Então eu retomo todos os conhecimentos de geometria que eles tiveram até agora e vou aprofundando de acordo com o que eu preciso, né? Então eu comecei lá com conceitos primitivos da geometria, fui para ângulos, depois para triângulos e agora eu estou entrando no Teorema de Pitágoras, né? Então eu já tenho essa sequência didática montada para aula presencial, né? Ela modificou pouco, pelo menos essa estrutura mínima, ela modificou pouco pro síncrono, vamos pensar assim. Então eu continuo entrando nas aulas, eu continuo levando os exercícios para os meninos fazerem e eu uso muito a plataforma do Moodle para poder, né, esse BBB que a gente estava comentando, para poder ver qual é a dúvida que ele tem, tiro a foto, subo com aquela imagem para a apresentação, resolvo o exercício. E a gente já tem isso na aula de exercício. Então, é muito tranquilo para eles. Eu acho que essa é uma das coisas importantíssimas, né? É deixar essa transição mais tranquila para eles. Senão eles ficam afobadíssimos e aí ninguém consegue produzir nada. Então, um roteiro é imprescindível, né? Então, e não só para o aluno que está toda a aula entrando naquele horário que você marcou e aí eu entro 3 vezes por semana para poder falar de geometria com ele, mas também para aquele aluno que não está ali, né? Ele vai levar 2, 3 meses para entender todo o processo e começar a produzir e ele está tudo perdido, né? Então, um dos recursos que eu também coloquei para os meus foi um arquivo em PDF voltado para quem não conseguiu seguir a sequência toda, chamado O que eu perdi, né? Então ele clica nesse arquivo, um arquivo PDF, uma apresentaçãozinha, em que para cada semana de trabalho eu vou colocando o que foi trabalhado, como foi trabalhado e o que ele tem que produzir para me entregar. Então ele tem um roteirinho bonitinho de tudo que ele tem que fazer até finalizar o processo todo, né? Então todas as tarefas que eles tiveram que me entregar pelo Moodle, e aí eu tenho como gerenciar as datas, todas as ações que eu fiz no Khan Academy, que a gente ainda não falou dele, né? É uma plataforma para ensino de matemática, que tem outras coisas envolvidas, é bem interessante, mas a gente fala um pouquinho dele daqui a pouco. As atividades de livro, todas as atividades extras que eu coloco para os meninos, estão todas previstas nesse meu calendário, né, tem um cronograma até para seguir. Então esse planejamento prévio é imprescindível, né? Ele é fundamental para que as coisas funcionem. Até para você criar atividades envolventes, diferentes, para que eles façam e continuem envolvidos, né? Então é fundamental. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Boa. Quais aplicativos e ferramentas na área da matemática auxiliaria nas aulas síncronas? Quais que você identificaria agora, selecionando 2 aplicativos ou 3,
nas síncronas e 2 ou 3 para assíncronas. Eu sei que você já falou, mas só para ficar bem claro nesses 2 tipos de aulas. Tá. Na síncrona, eu uso muito com eles o BBB, que é um aplicativo para poder fazer esse contato. Né? Você escolher o de videoconferência que você quiser. Isso é especial para os meninos poderem ver, enquanto você consegue produzir alguma coisa com eles, fazer uma explicação, né? Seja ela escrita no papel que seja. Né, ele reconhece a sua letra, ele vê o seu rosto, ele tem aquele visual da sala de aula, só que dentro na casa dele. Outro de síncrona, que eu usei bastante com eles, é a apresentação, seja ela feita no formato que você quiser, né? Seja um PowerPoint, seja um Keynote, né? Tem a sua cara, tem a sua marca visual, você escreve no quadro daquele jeito, então ele vai reconhecer até o texto na forma como você escreve. Esse contato, esse feeling é interessante para eles. E o vídeo, óbvio, instrucional, que você insere dentro da plataforma, tá? Então todos esses recursos são assim, o síncrono é tentar matar a saudade que a gente tem na sala, porque eles sentem falta desse contato social dos colegas, né? Querendo ou não, aquela conversa paralela que acontece não é de maldade, é uma necessidade que eles têm de socializar e é importante, faz parte da faixa etária. Tem hora que eles exageram e a gente está ali justamente para poder gerenciar esse tipo de coisa. Mas ele precisa ter esse contato. E aí a gente precisa propiciar isso, né? Que isso aconteça, só que uma versão digital. Então, eu até converso com eles assim, um aplicativo que a gente usa bastante durante as aulas síncronas é o WhatsApp, entendeu? Que eu falei com eles, vocês estão proibidos de bater papo sobre outras coisas durante a explicação. Abre o WhatsApp aí, grupo da sala, vocês podem falar o que você quiser, não estou vendo mesmo, mas aqui você vai ter que prestar atenção porque você vai ter que produzir. Então, no chat da escola, você só vai colocar pergunta, você vai ajudar o seu colega e tal, você não vai falar de outras coisas. Né? Não vai nem me perguntar qual é a próxima aula, isso aí você vai fazer pelo WhatsApp. Então, já é uma ferramenta no síncrono importantíssima que facilita bastante a nossa vida. Né? No assíncrono, eu gosto bastante, né, óbvio, né, todas as ferramentas do síncrono você consegue usar no assíncrono, mas eu gosto bastante de duas outras, né, o GeoGebra, dependendo da situação, né, você propõe uma atividade que seja desafio para o menino usar o aplicativo para poder resolver. Gosto também do Khan Academy, né, uma plataforma mundialmente utilizada para ensino de matemática, ela é gamificada, e eu até brinco com alguns pais na hora que eles me procuram para saber um pouco mais da ferramenta, que assim, é um recurso matemático em que eu dou a teoria, a plataforma revisa a teoria com ele, manda atividade, ele faz a atividade, se não souber fazer atividade, ele já tem um professor particular em vídeo a dica. Né, de como ele chega até o final. Então é uma plataforma bem completa. A gente tem, óbvio, tomar cuidado que a forma de trabalhar não é a mesma, exatamente a mesma. Matemática fica mais fácil, inclusive, né, porque é bem padrão. Mas mesmo assim ainda não é a mesma, porque o padrão é americano e é diferente um pouquinho do que a gente trabalha aqui no Brasil, por mais que eles tenham trabalhado muito para diminuir essa diferença. Né? Eles têm as bases da BNCC conectadas lá dentro, então ele vai do jardim de infância até a nível superior, então é bem completa e o aluno consegue trabalhar sozinho, ele não precisa ficar dependendo do professor, ele tem mais coisa para fazer se ele quiser. Então, ele dá uma autonomia para o aluno estudar o que ele quiser lá dentro, até estudar um pouco de microeconomia, um pouquinho de biologia, tem ciências, tem, né? Então tem recursos bem legais lá dentro. Eu vou fazer uma pergunta agora que colocaram no chat, tá? Boa tarde. A minha pergunta seria: claro. Como associar o ensino assíncrono ou síncrono com alunos com necessidades especiais? Essa é uma boa pergunta. Lá na escola, a gente tem um núcleo de atendimento, né? Um núcleo de inclusão, que a gente chama. E lá eles têm 4 ou 5 profissionais, agora me falha a memória porque eu não lembro certinho. Eles têm 4
5 profissionais voltados só para preparar mais até o déficit de atenção, o TEA e etc. Né? Então, lá eu tenho um grupo que vai... eles entram em contato com a gente, até por conta dos formulários todos que a gente tem, né? Planejamento anual, planejamento mensal. A gente tem agora o planejamento semanal por conta, né, da situação, né, dessa excepcionalidade. Então, eles têm por semana qual vai ser o assunto trabalhado. A gente já fez uma adaptação de minimizar o impacto. A gente sabe que quando voltar a gente vai ter que acelerar o processo, mas agora a gente está trabalhando com um volume menor. E os alunos têm essa mobilidade, né? O caso do assíncrono, né? Do vídeo. A possibilidade de assistir várias vezes a mesma informação facilita um pouquinho, principalmente para o déficit de atenção. O DEPAC vai ter como trabalhar isso um pouquinho melhor. O TEA também, ele consegue pausar e respeitar a velocidade, né, dele. Isso aí eu acho que é bem importante. Então isso, na verdade, facilita em alguns momentos. O mínimo de ruído, até no caso do TEA, né, já facilita a concentração. Então, tem algumas vantagens, né? A desvantagem é você não ter o presencial, você não olhar no rosto da pessoa e ver que ela entendeu ou não, e aí você não consegue ajudar do jeito que deveria, não vai conseguir dar aquela atenção específica nos casos de ANE, né? No caso de aluno com necessidade educacional especial. Perfeito. E eu acho que uma coisa que você falou super importante foi a questão de, por exemplo, o Zoom aqui que a gente está fazendo, essa live vai ficar gravada. Você pode fazer sua própria videoaula assíncrono pelo síncrono, por exemplo. Você faz sua live, né, sua aula ao vivo, você grava e deixa para os alunos que não conseguiram assistir, né, como acontece normalmente no presencial, alguns alunos faltam, né? E também é uma videoaula, porque fica você gravado embaixo, fica mostrando você falando, você compartilha seu iPad, você compartilha seus slides, você responde atividades, você pode fazer bastante coisa. E aquilo fica como uma videoaula gravada. O que você demoraria para fazer, para postar para os alunos, Sim. faz ao vivo e deixa postado. Como eu falei, não precisa estar dissociado, pode estar extremamente relacionado ao síncrono e com o assíncrono, né? Então, é uma questão de você conseguir se organizar. Sim. Agora, só um detalhezinho que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que foi uma dificuldade que eu tive no começo, né, na primeira semana. A gente, às vezes, tem uma noção de como é que funciona a ferramenta, a gente tem uma ideia de como é que, por conta do planejamento, a gente sabe como é que vai funcionar para frente, né? E a gente esquece que o nosso aluno não foi formado para isso, né? Em nenhum momento alguém sentou do lado dele e falou assim, tem que ser feito desse jeito, daquele jeito, você tem que postar desse jeito e tal. Então, esse cuidado é importantíssimo, não só para o ANE, mas para todo aluno, né? De você explicar, olha, eu quero que você faça desse jeito. A ferramenta é assim, você vai clicar nesse botão aqui, você vai colocar essa imagem assim, você vai apertar em enviar e salvar a alteração. Senão, essa informação não chega para mim. E ele não tinha isso, né? Ele me mostrava o caderno, entendeu? Então, a gente tem que lembrar que o aluno, por mais que ele seja nativo digital, né, a gente tem essa expressão forte, ele é nativo digital, ele sabe ligar, ele sabe desligar o celular com uma presteza que você, né, uma destreza monstruosa, né, muito melhor do que a gente. Mas eu até brinco, né, um pouquinho, vou tirar de licença para brincar um pouquinho. Não é ser nativo, né, não é porque o índio estava aqui no Brasil que ele saberia usar uma caravela, né, ele está aí antes da caravela, não é por isso que ele vai saber usar, né? Então, ser nativo no Brasil não quer dizer que ele vai usar todos os recursos que estão aqui dentro. O aluno que é nativo digital, ele consegue usar a ferramenta, mas ele não usa a ferramenta para o que a gente quer, né? Então, é um detalhe importantíssimo. Então, a gente tem que ensinar ele como usar a ferramenta do jeito que a gente precisa que ela seja feita. O iPad, né, para poder fazer essa atividade do Matific, além daquela que você já fez, porque ele tem a tarefa básica lá da escola e ele faz com muita rapidez e quer fazer todas as outras. E às vezes ele faz a mesma atividade várias vezes, ele gosta do som, né, ele gosta da interação com alguns personagens, ele repete, então bem característico do TEA. E
a gente consegue negociar com ele. Ó, falando, então você vai fazer uma tarefa escrita aqui, que é importante que você faça, e depois que terminar, você pode voltar para o iPad, eu deixo você mais uma meia horinha aí, né, negociando os tempos mais curtos, principalmente por conta da idade. A gente sabe que ficar muito tempo também num aparelho eletrônico, nessa fase não é tão legal. E tentar interagir de outras formas, né? A gente fica criando milhões de outras atividades com os meninos aqui dentro de sala, dentro de sala, dentro de casa. Afinal de contas, eu tenho dois, né? Um de 6 e um de 3. Aí é bem complexo, né? Outra coisa que a gente estava conversando, eu e a Lorena, são os investimentos que a gente faz, né? Os professores investem tempo e paciência para produzir um material que as pessoas não veem, né? A gente vê só o material pronto. E é um momento de desabafo, né? A gente, para preparar uma aula de 10 minutos, vai gastar tranquilamente aí uns 30, 40 minutos, gravando, às vezes regravando, porque tem uma surpresa, alguém entra no seu mini estúdio de gravação, no nosso improviso, né? E aí você vai ter lá seus 30, 40 minutos para produzir um vídeo de 10, isso às vezes é meio decepcionante, mas tenha fé, funciona. No final, o seu aluno está aproveitando, eles falam isso pra gente, eles agradecem todo dia o empenho, eles estão aprendendo, não no ritmo que a gente gostaria, se tivesse em sala, mas não é uma opção, a gente não tem como escolher. Esse é o momento, sim, de ficar em casa, de proteger o próximo, pensar no próximo, né? Que a gente está numa linha muito egoísta, talvez isso não seja tão saudável pra gente, vai que tá para ensinar muito mais coisa, né? A gente entender o outro e as dificuldades do outro para poder evoluir, crescer moralmente e tal. Batata, eu queria agradecer pela sua presença, por essa live maravilhosa. E vamos aqui juntos nos reinventar, né? Inovar sempre. E nós estamos muito felizes de estar aqui apresentando os ADIs, né? Das classes de 2015, Batata e eu da classe de 2019. E fiquem atentos, na próxima quarta ele vai explicar cada um desses aplicativos que ele falou hoje, tá bom? Quer deixar alguma mensagem, Batata? Tá ótimo. Prazer enorme participar junto contigo, poder fazer essas trocas. A gente já, né, conversa muito pelo WhatsApp, mas uma live dessas dá novas energias para a gente continuar. Troca de informação, troca de conhecimento, troca de experiências é sempre muito bom para professores em geral, para as pessoas, na verdade, em geral, né? Então, é uma honra estar aqui do teu lado, podendo participar de uma live tão enriquecedora assim, tá? Muita fé e força, vambora. Nós temos que produzir um monte de coisa. Isso mesmo, gente. Avante, estamos... Até mais. Até mais.